paz do Senhor, meus irmãos, começando mais uma dica EBD e agora nós vamos tratar da lição número 2 da revista Conectados Jovens e ela tem por tema José e as túnicas da responsabilidade, isso mesmo, as túnicas no plural. Provavelmente é possível que você tenha um aluno na sua classe no próximo domingo que só tenha visto falar sobre a túnica de José. Mas agora o Espírito Santo, ele traz à tona nesta lição um conhecimento a mais, de forma que nós possamos ampliar nosso conhecimento e extrair dessa história, dessa narrativa, mais conhecimento que edifique a nossa vida, que edifique o nosso caminhar. Antes disso, meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que nós poderíamos trazer um conceito, um conteúdo introdutório relacionado às vestes. A palavra de Deus ela está repleta de passagens que têm essa temática, as vestes. E seria interessante nós falarmos sobre isso de uma forma rápida, introdutória, de forma que quando chegarmos no conteúdo falando sobre a túnica de José na casa do pai, a túnica na casa de Potifar, a túnica no palácio, eu penso que isso enriqueceria nossas aulas e traria um conhecimento melhor, mais amplo, de forma que o aluno ele possa absorver melhor nesse aprendizado. Em um primeiro momento, se nós observarmos na palavra de Deus, olhando lá no Gênesis, no capítulo 3, verso 7, nós observamos que após a queda o homem faz para si aventais, ele cobre o seu corpo com folhas de figueira. Porém, no verso 3:21, o próprio Deus, após julgar o homem, após sentenciar a serpente, o próprio Deus faz vestes de pele de animal, algo mais consistente, algo que não vai simplesmente ser um avental, mas sim uma roupa. Isso tira o homem de uma condição de vergonha e agora coloca o homem em uma posição digna. Isso é interessante na palavra de Deus. Olha só, ainda falando sobre as vestes, lá no Êxodo 28, verso 2, o Senhor ele manda fazer vestes para Arão. E o interessante é que essas vestes deveriam ser sagradas e tinham um objetivo, que ela tornasse digno e com honra. As vestes elas têm um significado de mudança de posição, tanto hierárquica quanto de respeito. As vestes tornam alguém digno. Na antiguidade, ninguém poderia se apresentar perante o rei de forma indigna, de forma maltrapilha. É tanto que, durante essas lições, nós vamos observar que no momento que José se apresenta no palácio, ele tem as suas vestes trocadas. Isso é muito interessante, porque muda a condição desse homem, muda a condição dessa mulher. Então as vestes elas têm um propósito na vida do ser humano, tanto naturalmente como espiritualmente. Então isso, meus irmãos, eu acho interessante frisar antes de entrarmos no conteúdo. O tópico 1, ele tem o título Recebendo uma túnica de seu pai. É importante frisarmos que a túnica colorida de José é apenas a materialidade, a materialidade do caráter de José. É o fruto, é o benefício, é o bônus daquilo a qual seu pai, alegre, disponibiliza para ele. A psicologia diz que todo ser humano possui caráter. Entretanto, esse caráter ele é medido de forma qualitativa. Uns possuem bom caráter, outros possuem mau caráter. Cabe o ser humano buscar o bom caráter, exercitar. E por isso nós, os cristãos, nós somos bem-aventurados porque temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o que é? Simplesmente um manual, uma regra para que o homem seja feliz nesta vida
e na eternidade. Portanto, meus irmãos, é importante colocarmos isso para os jovens. A materialidade presente na túnica de José é apenas o reflexo daquilo a qual ele já possui, o respeito, a obediência, a fidelidade a seu pai. No 1.1, a túnica nos tempos antigos, o autor ele traz um preparo de conhecimento cultural para a classe. Cabe salientar que as pessoas naturalmente, na antiguidade, utilizavam roupas de uma cor só, devido à dificuldade em produzi-la com cores. Sendo assim, por ser rara, ela se torna de alto valor agregado, um valor monetário alto, e apenas as pessoas mais privilegiadas podiam possuí-la. Mas também dentro da cultura do mundo antigo, essa roupa colorida tinha um valor hierárquico, ou seja, quem a vestia não fazia trabalhos considerados menores. Eles possuíam funções, possuíam posições administrativas, gestores. Isso desencadeou no coração dos irmãos de José um ódio de tamanha proporção. O tópico 1.2, o destaque de incomodou a muitos, mostra o quanto era tóxico o ambiente familiar de José. O ódio e a inveja já imperavam nos corações de seus irmãos. E a túnica foi o gatilho para que eles empreendessem uma ação destrutiva, de forma a destruir de uma vez por todas José. É inevitável a presença de invejosos onde há sucesso. Onde houver sucesso, sempre haverá os invejosos. A história do povo de Deus está repleta de eventos assim. O nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo passou por isso. A inveja do Sinédrio, a inveja dos fariseus traziam planos maléficos de forma a destruí-lo, de forma a exterminá-lo. Assim é a vida de quem possui algum tipo de sucesso. Sempre haverá os satélites em volta, tentando tragar, tentando usufruir de alguma forma esse sucesso e até mesmo exterminá-lo. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 14 e verso 30, diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Triste, não? Ou seja, a inveja ela tem uma capacidade destrutiva no ser humano, tanto na sua alma, tanto na sua emoção, como também no seu próprio corpo. Ele passa a sentir os efeitos desse sentimento negativo no seu próprio corpo. Então, é importante colocar para os nossos irmãos que onde houver sucesso, ocorrerá também invejoso. E é por isso que precisamos estar munidos da proteção do nosso Deus, para que Ele possa neutralizar qualquer tipo de ação contrária aos nossos projetos, aos nossos sonhos, às nossas habilidades. O tópico 2 tem por título Recebendo uma túnica na casa de Potifar. José chega à casa de Potifar como um escravo. Ele já perdeu a primeira túnica, ele perde a sua dignidade, ele perde o respeito, ele perde o amor de seu pai. Agora ele chega na casa de um estranho e o objetivo é trabalhar, mas ele chega numa condição péssima. Entretanto, o Senhor estava com ele e ao estar com ele, ele muda de situação, de posição. Tudo que ele colocava suas mãos prosperavam. Sendo assim, Potifar enxergou que havia algo diferente com aquele jovem de 17 anos. Agora, ele é colocado em uma outra função. Ele recebe a túnica de uma responsabilidade. Uma túnica onde as suas habilidades foram notadas e também a ação de Deus dentro das suas habilidades. Quem possui a mão abençoadora de Deus sobre sua vida, não importa o lugar. A condição geográfica
não diz muita coisa, porque a bênção está com o Senhor. E estando com o Senhor, ele a dá aos seus. Portanto, José era muito próspero naquilo que fazia na casa de Potifar. Se nós olharmos Josué, capítulo 1, no verso 3, o Senhor diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Isso não é bênção? É para nós exultarmos no Senhor, porque a condição não está na economia, não está na geografia, não está no governo. A condição da prosperidade do povo de Deus está no Senhor, e Ele a dá aos seus. Portanto, meus irmãos, coloque para os seus alunos que não é a condição do lugar, mas sim o nosso Deus. Ele é a mão abençoadora, Ele é a força dentro da habilidade, Ele é a existência naquilo que não existe, e para isso entra a nossa fé em Deus. O tópico 2.1, responsabilidades agregam grandes desafios, mostra que José ele não era fiel apenas por uma questão de afinidade ou de laços consanguíneos. Na casa de seu pai, alguém pode falar, não, ele era fiel ao seu pai porque era seu pai, não tem como ser diferente. Entretanto, na casa de um estranho, a qual ele foi vendido, mesmo com as responsabilidades que foram lhe dadas, ele mantém a sua fidelidade. E a sua fidelidade é a quem? Ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e também o dele. Então, a fidelidade, ela deve estar sempre pautada primeiramente em Deus, porque se nós colocarmos a nossa fidelidade exclusivamente aos homens, em um determinado momento nós vamos falhar. Mas se nós nos mantivermos firmes, sempre colocando o Senhor no centro, e sendo fiel a Ele, naturalmente, quem está à nossa volta não terá prejuízos. E nós sempre honraremos ao nosso Deus pelo bom testemunho. Isso é bom colocar para os jovens, que onde eles estiverem, eles são representantes do nosso Deus. E sendo representantes do nosso Deus, o seu caráter deve ser íntegro. E a fidelidade ao nosso Deus, ela mostrará aos que estão à nossa volta que somos dignos, não por nós, mas pelo Deus a qual nós servimos. E isso pode servir de testemunho e até mesmo de conversão para alguns. O tópico 2.2, tiraram-lhe a túnica, mas não o caráter, não é mais do que a continuação desse resultado de fidelidade, de caráter de José. A mulher de Potifar tenta buscando vantagem sexual sobre ele, mas mesmo assim ele se manteve fiel. Colocamos isso para os jovens de forma que caráter não tem preço, porque o preço ele é mensurável, porém o caráter ele tem valor. E esse valor não pode ser precificado pelo homem, não pode ser mensurado pelo homem. Só o próprio Deus e aquele que carrega um caráter valoroso é capaz de entender e compreender isso. A riqueza de Potifar não fez com que José se corrompesse. A questão sexual de um jovem longe de sua casa não o fez o corromper, porque ele tinha um Deus todo-poderoso como aquele a qual ele deveria honrar. Portanto, é importante fazer essas aplicações para os jovens, para que eles compreendam a questão do preço e do valor. E a partir deste momento, ele possa fazer uma reflexão sobre suas vidas, sobre a sua vida, e entender que vale muito mais honrar o nosso Deus do que prazeres momentâneos, factíveis de perdas e prejuízos irreparáveis. O tópico 3, recebendo a túnica no palácio, eu quero fazer direto com os irmãos, sendo que o fato de estar na casa do pai, ele ganhou confiança pela sua obediência, pelo seu respeito, pela sua fidelidade ao seu pai. Na casa de Potifar, ele recebe a responsabilidade e o privilégio de gerenciar a casa e o campo
por sua habilidade. Coisas que são fáceis de conseguir humanamente falando. Entretanto, o que leva José ao palácio não se trata de coisas que dá para aprender, não se trata de coisas que vêm pelo afeto humano, se trata de uma questão espiritual. O que levou ele ao palácio foi o seu dom de interpretação de sonhos, que só pode ser dado pelo nosso Deus. Não tem nenhum tipo de interferência humana nisso. Então é o próprio Deus que agora coloca José no palácio. É o Deus criador de todas as coisas que dá revelação aos seus servos. Então isso é importante. Os jovens devem buscar os dons espirituais, não apenas as habilidades, não apenas as formações, mas dons espirituais. Buscar a afetividade de seus pais, obedecendo, honrando-os. Buscar uma formação, buscar habilidades, buscar uma profissão, buscar a espiritualidade. Não necessariamente nessa ordem, porque um filho de crente, desde cedo, ele já deve, sim, buscar os dons espirituais. Ser batizado com o Espírito Santo. Isso é muito importante colocar para os nossos jovens, porque isso tem sido esquecido. Tem se falado muito sobre a questão emocional, profissional, o sucesso humano, mas esquecemos de colocar a questão espiritual. Não estou generalizando, é claro, mas é fato. As questões espirituais, elas têm sido deixadas de lado. E o batismo com o Espírito Santo tem sido pouco falado em nossas igrejas. E nós, como crentes assembleianos pentecostais, devemos endossar cada vez mais isso. Que os nossos jovens busquem os dons espirituais para que possa exercê-los e assim o Senhor usá-los na terra. No momento, estamos passando por alguns estágios de sucesso, estágios de injustiça, mas a lição trata no tópico 3.2 que isso tudo tem uma finalidade e a igreja gozará desses privilégios na eternidade. No milênio, nós dominaremos a terra e assim reinarmos com Cristo, tendo um novo nome, tendo uma coroa, tendo poder sobre a terra. Assim, meus irmãos, governaremos com Cristo por toda a eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sustente com a sua destra fiel, com seu Espírito Santo Paracleto junto de nós no dia a dia, para que possamos alcançar a eternidade, o estado da glorificação. Assim sendo, meus irmãos, eu encerro aqui a minha contribuição. Ore por nós. Se isso foi útil a você, se inscreva no canal. Vou estar sempre compartilhando algo para que possamos contribuir para a Escola Bíblica Dominical. Se gostou, dá um like. Faça isso, que isso ajuda a divulgar o canal cada vez mais e outros serem alcançados. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor e uma boa aula, uma aula cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo tome a tua boca, que tome a sua mente, se aposse do seu espírito e você seja uma tocha perante a sua classe.